Tcharam! Olá pessoal, eu sou o Mágico Miller, bem-vindos ao meu canal. Aqui eu compartilho com vocês um pouquinho do que aprendi e continuo aprendendo além da mágica. E hoje inicio uma série de vídeos sobre materiais que eu adoro. Madeira maciça e os derivados de madeira, as chapas de MDF, aglomerado e MDP e compensado. Características delas, vantagens e desvantagens de cada uma, onde e como usar, qual é melhor, qual é pior, enfim. Então, se você já faz ou quer começar a fazer pequenos concertos em casa, trabalho de marcenaria, artesanato, se você é da turma do Façam Você Mesmo, dos makers, vem comigo que eu vou falar tudo o que eu sei sobre esses maravilhosos materiais, começando pela madeira maciça. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se você se interessa por esse assunto, já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal, que isso é muito importante, ok? E se você quiser contribuir com o canal, tem aqui o código, os links na descrição. Qualquer valor você vai estar ajudando muito o canal. Bom, todos esses materiais aqui são ou madeira ou derivados de madeira. E todos eles servem para fazer móveis, trabalho de artesanato, de decoração, alguns até para estruturas. E aí você pode pensar, então são todos iguais, Miller, eu posso usar qualquer um em qualquer situação? De forma alguma não é tão simples assim, e por isso tem esse vídeo para tentar esclarecer algumas coisas. Por exemplo, existem materiais que são mais adequados para alguns tipos de trabalho e menos para outros. Existem alguns materiais que não servem para alguns tipos de trabalhos. Então é importante conhecer as características de cada um, além do custo-benefício, uma coisa muito importante. De repente você vai fazer uma peça e ok, você pode fazer de madeira, mas vai ficar muito caro, talvez compense mais você fazer de um outro material e vice-versa. Então é importante conhecer cada um deles. Bom, primeiro, eu vou falar de madeira maciça. O que é madeira maciça? Madeira maciça é madeira. Madeira. Madeira! Cortou a árvore, fatiou, tá lá. É isto, pronto, muito obrigado, até o próximo vídeo. Calma, que não é tão simples assim, definitivamente não é tão simples assim. Primeira coisa que a gente tem que saber é que existem muitas espécies de árvores, claro. E cada espécie de árvore dá um tipo de madeira diferente. E cada tipo de madeira tem as suas características próprias e são mais adequadas para alguns serviços e menos para outros. Então, por exemplo, você tem madeiras que são mais duras, outras são mais moles, algumas que duram muito mais tempo do que outras, algumas que resistem mais a sol e chuva, por exemplo, ao ataque de pragas, enfim, cada uma tem as suas características. É importante que a gente conheça cada uma delas. Outra coisa que influencia muito na qualidade da madeira, além das espécies, são as condições em que elas foram plantadas e viveram ao longo do tempo. Então imagine que você tem lá uma árvore de ótima espécie, que dá uma ótima madeira, e você pega duas sementes irmãs da mesma árvore. Você planta uma em boas condições, solo adequado, clima adequado, frio e calor adequado, sol e chuva adequado, impede o ataque de pragas, claro que essa madeira vai ter uma ótima qualidade. A outra, se você plantar em condições inadequadas, um solo ruim, clima inadequado para aquela planta, muito sol, muita chuva, muito frio, muito calor, ataque de pragas, claro, vai ter uma qualidade menor, mesmo sendo da mesma espécie. E mesmo que você pegue as duas sementes e plante lado a lado, elas também vão ter diferenças, porque são seres vivos. Mesmo nós, seres humanos, né? Se você pegar dois gêmeos idênticos, em tese, eles têm as mesmas características, mas vão ter as suas diferenças. Nas plantas é a mesma coisa. Outra coisa que influencia diretamente na qualidade da madeira é a idade da árvore. Então, árvores mais velhas tendem a ter uma madeira de melhor qualidade, porque ela foi acumulando mais material no seu tronco ao longo do tempo. E madeiras mais novas vão ter uma qualidade inferior. Outra coisa importante é a parte da árvore que foi usada, né? Então a parte mais central tende a ser mais robusta do que a parte mais externa, porque a árvore cresce do centro para fora. Então a parte central é a parte mais velha da árvore e tem concentrado ali mais massa. Outra coisa também é a forma como ela foi fatiada, né? Então existem algumas formas de fatiar a madeira e dependendo de como você fatia, você pode ter um aproveitamento maior ou menor, mas também pode ter uma qualidade melhor ou pior da madeira. Outra coisa também é a parte usada. Além de usar o centro, também usar a parte da fatia também influencia, porque existem algumas partes que são mais suscetíveis a entortar do que outras. É uma coisa a se observar também. De todas as espécies de madeiras que existem, nem todas são boas para o trabalho. Por exemplo, madeiras muito flexíveis ou que não têm uma grande durabilidade não vão servir. E das que são boas para o trabalho, temos aqui uma divisão básica: madeiras para construção civil e madeiras para móveis. Da construção civil temos uma subdivisão: madeiras descartáveis e madeiras permanentes.
As descartáveis, como o próprio nome diz, são as madeiras que serão jogadas fora depois da obra. São as madeiras, por exemplo, utilizadas em caixarias, que são aqueles moldes para colocar concreto, para fazer estruturas, como alicerces, pilares, etc. Madeiras de estacas, escoras, cavaletes, andaimes, enfim, todas as madeiras que depois, ao fim da obra, serão jogadas fora. Normalmente, são madeiras mais simples, né? Na minha região, as mais comuns são o eucalipto, então aqui é um pedaço bruto e aqui passado na máquina, perceba que ele é meio rosadinho, e o pinus, aqui um pedaço mais bruto e aqui passado na máquina. Tá? Essas madeiras, né, que serão descartadas, normalmente são madeiras que se adaptam a vários tipos de solo, a vários tipos de climas, a alta ou baixa quantidade de água ou de sol, a frio ou calor variado, não exigem muitos cuidados, enfim, e especialmente crescem muito rápido. Então, por conta dessas características, elas acabam sendo um pouco mais baratas. Então, já que você vai jogar fora essas madeiras depois, que sejam madeiras mais baratas. Já as madeiras permanentes, como o próprio nome diz, são as madeiras que vão ficar na obra para sempre. São as esquadrias, como batentes, portas, janelas, estrutura de telhado, né, todo madeiramento de telhado, pisos de madeira, escadas, pilares de madeira, né, tem gente que ao invés de fazer de concreto faz de madeira, decks, enfim, todas as madeiras que vão ficar ali para sempre. Então precisam ter densidade, peso, dureza e durabilidade altos, tá? Porque vão ter que durar muito tempo, vão ter que aguentar muito peso, vão ter que aguentar, especialmente na área externa, frio e calor extremos, chuva e sol, ataque de pragas, enfim, são madeiras que precisam ser mais resistentes. Aqui na minha região, a mais comum é a peroba, tá? Que é essa madeira aqui, que é pesada, não é das mais pesadas, mas ela tem um bom peso, tem uma boa dureza e ela tem uma resistência, né? A chuva e sol e também ataque de pragas. É uma madeira bem legal, eu gosto bastante. Na minha região é a mais comum. Isso varia de região para região. Então tem regiões que algumas madeiras são mais comuns do que outras. E aí temos as madeiras para móveis. As madeiras para móveis normalmente são madeiras de densidade, peso e dureza médios. Por quê? Imagina você fazer uma cadeira com uma madeira muito mole, né? Além do peso tem o esforço, a pessoa fica andando para lá e para cá, se movimentando na cadeira. Se for muito mole não vai aguentar. E também se for muito duro, além de ficar muito pesada, né, a peça, ela também acaba estragando com muita facilidade as máquinas. Isso é outro detalhe. Normalmente máquinas e ferramentas utilizadas em construção civil são máquinas mais grosseiras, né? Então a serra, o serrote, utilizado em construção civil são máquinas bem grosseiras porque não precisa de um acabamento fino. Eles vão lidar com madeiras muito pesadas ou, no caso do pinus, por exemplo, que é uma madeira mole, mas é muito oleosa, então as ferramentas podem ser mais grosseiras. E as ferramentas para móveis precisam ser ferramentas um pouco mais refinadas, precisam de um acabamento legal. Só que também, em contrapartida, elas perdem o fio mais rápido. Então se você colocar uma madeira ou muitas madeiras muito duras para trabalhar com as suas ferramentas finas, elas vão estragar mais fácil e isso vai te custar caro. E além disso, as madeiras para móveis precisam ter algumas características específicas que as de construção civil não precisam. Por exemplo, elas precisam ser boas em vários tipos de usinagens diferentes. Então, além de corte e furo, que são os básicos, elas precisam ser boas também de plainas, seja o desempenho ou desengrosso. Elas precisam sair da máquina lisinha, né? Coisa que algumas madeiras não fazem, né? Elas saem todas arrepiadas e essas não servem para móveis. Elas precisam também ser boas de rebaixo, de entalhes, enfim, coisas que não são exigidas na construção civil. Elas precisam ser boas também de colagem. Então, por exemplo, construção civil se usa muito prego. Já móveis quase não se usa prego, é na cola. E tem madeiras que não colam bem. Então, as madeiras para móveis precisam colar bem. Precisam também ser boas de parafusar, né? Tem madeiras que você coloca o parafuso e ela racha inteira. Não é o caso das madeiras para móveis. Elas precisam também ser boas de lixar, né? Então tem madeiras muito duras, por exemplo, que você lixa um monte e não sai nada. Ou muito oleosas que começam a emplastar a lixa. Essas não vão funcionar legal. Também precisam aceitar bem acabamentos, né? Então madeiras também muito oleosas vão prejudicar o acabamento. Também precisam ser bonitas, né? Então depois de todo o trabalho elas precisam ter um visual legal. Coisas que algumas madeiras não têm. Outra coisa importantíssima é que as madeiras para móveis não têm uma grande interação com a umidade do ar, porque senão elas vão ficar expandindo, encolhendo e por consequência disso entortando, rachando, que é um problema sério. Por exemplo, o pinus é uma madeira que absorve muita umidade do ar, então ele incha muito. Olha a situação aqui, ó, já está torto, tem rachaduras, né? Isso para móvel é um desastre. Então quando você vai fazer móveis, cadeiras, bancos, mesas, você precisa procurar madeiras que tenham essas características próprias para móveis. Para móveis, as madeiras mais adequadas e mais utilizadas são imbuia, freijó, muracatiara, jacarandá, alguns tipos de peroba até, marfim, cedro. Existem vários tipos que você pode usar para móveis. Normalmente são madeiras um pouco mais raras e por consequência
mais caras. Eu não tenho aqui madeiras específicas para móveis. Talvez essa seja boa para móveis e esta. E por que eu não tenho? Porque as madeiras que eu tenho aqui são madeiras de reaproveitamento, madeiras de caçamba, de demolição, etc, né? Então, de móveis mesmo, não tenho aqui. E você pode se perguntar, será que eu posso fazer móveis com madeira de construção civil ou construção civil com madeiras para móveis? Pode, né? Pode tudo, mas com ressalvas e tomando os devidos cuidados. Inclusive, eu já fiz, a maior parte das coisas que eu faço são com essas madeiras de construção civil mesmo, e funciona legal, tá? Por exemplo, a peroba, eu já fiz algumas coisas de peroba. Eu pessoalmente gosto dessa madeira, tá? Ela é muito boa, resistente, só que ela é um tanto dura, então você vai desgastar mais as suas ferramentas, suas máquinas, e também com o tempo ela vai criando essas marcas aqui, ó, parecem pequenos rachados. Eu pessoalmente acho muito bonito, mas dependendo do que você vai fazer pode não funcionar. Então vamos supor que o seu cliente quer uma mesa muito lisa, muito reta, muito bonita, e aí você faz de peroba e com o tempo ela fica assim. De repente ele pode não gostar, tá? Então é importante que você saiba disso e explique para o seu cliente. Se o seu cliente aprovar, ok. O pinos, por exemplo, se você vai fazer a estrutura de uma cadeira de pinos, muito provavelmente não vai aguentar, porque o pinos é uma madeira muito mole. Funciona para algumas coisas, mas é uma madeira muito difícil de deixar lisa. Então, por exemplo, aqui essa peça, olha, cheia de fibras revesas, tudo arrepiado. Ainda tem muitos nós, né? Esse caso, essa peça aqui não tem, tá? Mas essa peça aqui tem essas manchas verdes, não são muito bonitas, enfim. E como eu disse, é uma madeira que absorve muita água do ar. Então, ela incha muito e também entorta e racha muito fácil. Então, o pinos para peças muito grandes, ele não é recomendado. Assim como também não é recomendado para peças que vão ficar do lado de fora. Enfim, você pode utilizar desde que você saiba as características das madeiras e para o que você precisa. Uma coisa que eu já vi muito, né, até grandes marceneiros fazerem, é mesclar. Então, assim, partes importantes do móvel, eles usam madeiras mais nobres. Partes menos importantes ou que não vão ficar visíveis, aí mescla com madeiras de construção civil, madeiras mais simples. Então, numa peça madeiras mescladas, você vai ter qualidade, resistência, beleza, mas também vai ter uma melhora no custo-benefício, já que você vai em algumas partes usar madeiras mais simples, tá? Isso é bastante comum e eu acho que funciona legal. Agora, madeiras para móveis, posso usar em construção civil? E eu definitivamente não recomendo. Por quê? Imagine você fazer um telhado com madeiras de resistência média. Não vai segurar, né? E mais, você ainda vai gastar um dinheirão para fazer algo que não vai ter tanta resistência como uma madeira própria para isso. Ou pior, você vai gastar uma baita grana em madeiras que depois serão descartadas. Não é bom para o seu bolso, né? Então, madeiras descartadas, compre madeiras mais simples, mais baratas. E as madeiras de estruturas, compre as madeiras mais duras que são próprias para isso. Então, é possível fazer móveis com madeiras de construção civil, guardados os devidos cuidados, mas não é nem um pouco recomendado utilizar madeiras de móveis em construção civil. Ok? Aqui na mesa eu tenho algumas espécies de árvores para mostrar para vocês. Então, por exemplo, essa aqui, um eucalipto, que é esse aqui. Percebam que aqui ele bruto é meio acinzentado, e aqui passado na máquina ele sai assim meio rosado. Uma textura que eu acho bem bonita. É uma madeira mais simples, mais leve e mais macia. Eu tenho outros dois pedaços aqui que eu acredito que sejam de eucalipto também, são de pallets, só que são um pouco mais pesados do que essas duas peças aqui. Só para mostrar para vocês que a mesma espécie de árvore pode dar madeiras com algumas diferenças, né, de textura, de desenho, de cores e também de peso, dependendo das condições em que a árvore foi plantada e cresceu. Eu tenho aqui alguns pedaços de pinos, então aqui ele bruto, e aqui passado na máquina, e essa peça também passada na máquina, mas olha a diferença dessas duas peças aqui. Então essa aqui está bem lisa, né, uma textura bem lisa, com os desenhos e cores homogêneos, com exceção dessa parte mais alaranjada, mas aqui está bem homogêneo. Já essa aqui, mesmo passada na máquina, ela não ficou lisinha, ela tem ondulações, e ainda tem essas diferenças de desenhos, de cores, né, tem essas partes meio esverdeadas, tem essas fibras revesas, tudo arrepiado, esse nó aqui, enfim, uma peça de qualidade inferior, tá? Sendo da mesma espécie. Então, se você for fazer alguma coisa mais séria, com essa peça aqui você não vai conseguir um bom resultado. O Pinus também tem como característica esse amarelo clarinho, esses desenhos todos, também muitos nós, e também é uma madeira mais leve e mais macia. Tanto o eucalipto como o Pinus são bastante usados para construção civil. Tenho aqui alguns pedaços de cedrinho, então esse aqui um pouco mais marrom avermelhado, esse aqui meio acinzentado, e essa peça aqui com as duas partes. Então essa parte aqui é uma parte mais interna da madeira, mais escura e mais dura, e essa aqui é uma parte mais externa, que é mais clara e mais macia, menos resistente. O cedrinho é uma madeira também mais leve, mais macia, mas me parece um pouco mais rígida, mais dura do que o Pinus e o eucalipto. Aqui eu tenho alguns pedaços de peroba, aqui ela rústica, e aqui passado na máquina, olha que diferença que dá.
Essas duas peças aqui eu não tenho certeza se são peroba mesmo ou se são alguma subespécie e tal. Elas têm desenhos parecidos, mas não iguais, né? Esse pedaço aqui eu até usei para alguns testes e tal, mas deixei para mostrar para vocês também a mesma coisa do cedrinho. Uma parte mais para dentro da árvore, mais interna, mais dura, bem mais resistente, e uma parte externa mais clara e bem menos resistente. Até com a unha eu consigo tirar algumas lascas dessa madeira. Se você vai fazer algo estrutural, né, algo que vai ter muito peso, muito esforço, essa parte aqui não serve, você teria que retirar esse pedaço aqui, tá? Além de ele ser muito mais suscetível ao ataque de pragas, então bastante cuidado com isso. E esse pedaço aqui é um pedaço de peroba mais velho, ela vai formando esses desenhos aqui, essas pequenas rachaduras. Eu pessoalmente acho bem bonito, mas dependendo do que você vai fazer também pode prejudicar. Ok? A peroba é uma madeira já bem mais dura do que o eucalipto, o pinus e o cedrinho, bem mais pesada e muito mais resistente a intempéries, a chuva e sol, ao ataque de pragas, etc. É também bastante usada na construção civil, especialmente madeira de telhado, coisas do tipo. Esse pedaço aqui, eu não sei de que espécie é. Desse lado aqui ela até parece um pouco a peroba, olha só. Mas desse lado ela tem alguns desenhos diferentes, não sei se é muiracatiara rajada ou algo do tipo, ou se é peroba mesmo, não sei. Mas ela é um tanto mais pesada do que as peças de peroba que eu tenho. E bem bonita esses desenhos aqui. Essas peças aqui eu não sei de que espécie são. Essa aqui eu tenho quase certeza que é peroba rosada. Essa aqui eu acho que é maçaranduba, mas não tenho certeza. Essa aqui eu achava que era IP, mas já não sei mais. E essa aqui eu também não sei. São pedaços que eu tenho sobrando aí. Todas elas são duras e pesadas. Se você sabe que espécie é, deixa aí nos comentários. Esses dois pedaços aqui é cumaru, é uma madeira bem dura e bem pesada, muito utilizada também em construção civil para fazer decks, porque eles têm uma alta durabilidade e aguentam bastante as intempéries, né? Chuva e sol, etc. Tá? Madeira muito dura e muito pesada. E bem bonita também, ok? Essas duas aqui eu só tenho elas brutas, eu ainda não fatiei esses dois pedaços e eu não sei que espécie são. Eu acho que é canelão. E essa aqui eu acho que é cabreúva. Essa aqui é bem escura, né? Um marrom bem escuro, quase preto. Olha só desse lado. E essa aqui ela é bem avermelhada, né? A casca tem partes marrons e partes mais claras, quase brancas, mas a parte interna é bem avermelhada. E as duas têm um cheiro bem característico, são cheirosas essas madeiras. Essa aqui mais ainda, tá? São duas madeiras também bem duras e bem pesadas. Essas são as espécies que eu tenho para mostrar para vocês. Todas elas são madeiras para serem reaproveitadas. Então madeiras de caçamba, de restos de construção, de demolição ou de caixa de frutas. Esses dois pedaços eu ganhei. Enfim, são com essas madeiras que eu trabalho. Não são específicas para móveis, são mais para construção civil, mas algumas você pode utilizar para móveis também. Ok? E por que eu falo que eu acho que é, né? Porque realmente é muito difícil você identificar madeiras, né? O ideal é que você tenha uma xiloteca. O que é uma xiloteca? É uma biblioteca de madeiras. Então você tem lá vários pedacinhos de madeira com os nomes, né, de cada uma, e aí você pega esse pedacinho e compara com os pedaços que você tem. Mas mesmo assim é complicado porque, como eu disse, elas são diferentes, né? Mesmo sendo da mesma espécie. Também depende da idade da madeira, né? Então madeiras mais novas tendem a ser mais claras, madeiras mais velhas tendem a ser mais escuras. Então é muito complicado, mesmo tendo uma xiloteca é meio difícil de saber, né? O ideal seria fazer exames nas madeiras, tal, coisa que é muito complicado. Enfim, mas acho que são essas as espécies que eu tenho aqui. Outra coisa que influencia muito na qualidade da madeira é a umidade. A madeira precisa estar seca para ser trabalhada. Na verdade, não exatamente seca, ela tem que estar com umidade em equilíbrio com o ar. Calma, essa é a parte mais complicada do vídeo, eu vou fazer aqui um parênteses para explicar direitinho com mais detalhes possível, ok? Imagine a árvore antes de ser cortada. Dentro dela corre água e outros fluidos, certo? Quando ela é cortada, parte dessa umidade vai querer sair da madeira, só que parte vai ficar aqui. O que vai secar é a água que estava a mais, e uma parte vai ficar aqui. Ou seja, todas essas madeiras, que essas peças parecem muito rígidas, muito duras, muito sólidas, tem uma porcentagem de água nelas, algumas mais, outras menos. E por que é tão importante esperar essa umidade sair da madeira? Porque essa umidade faz parte da massa da madeira, do peso da madeira, do tamanho da madeira. Ou seja, se você fizer uma peça de um tamanho X, por exemplo, 1 metro de largura, e vamos supor que essa peça precisa ter exatamente aquele tamanho, e você usa uma madeira úmida, sem que ela ainda esteja em equilíbrio com o ar, dali um tempo que vai acontecer, esta peça vai encolher. Essas diferenças de tamanho da madeira, quando ela perde água, pode chegar até 10%. Sim, não é pouca coisa não. Então, por exemplo, num caso de uma peça de 1 metro, ela pode perder até 10 centímetros. Isso pode estragar totalmente o seu trabalho. Então, muito cuidado com isso. E pior, nesse processo de encolher, especialmente se ele é feito muito rápido, a madeira pode entortar
ou rachar, ou as duas coisas, entortar e rachar. Olha que complicação. E mais, se você fizer uma peça cheia de encaixes e essa madeira encolher, esses encaixes podem se desencaixar uns dos outros e a sua peça vai desmontar inteira. Então é muito grave, muito complicado. É importantíssimo que você se atente a isso quando você for escolher a madeira para você fazer o trabalho que você tiver que fazer, ok? Eu fiz aqui um exemplo só para mostrar para vocês a diferença que dá. Bom, eu tenho aqui um pedacinho de madeira de pinos. Ele tem 13,5 de largura, 7,5 de altura e 16 milímetros de espessura, tá? Então 16, 7,5 e 13,5. E eu vou deixar ele aqui na água um tempo e vamos ver se ele vai aumentar e quanto que ele vai aumentar. Então daqui a algumas horas a gente volta. Bom pessoal, aqui eu tô com a madeira que eu deixei mergulhada na água de ontem para hoje. Vamos ver se houve alguma alteração. Então, primeiro a altura, ó, ela continua com 7,5, ela não alterou nada, pelo menos não aparentemente. Normalmente a altura, né, na direção dos veios, ela não altera mesmo, né? Ou a alteração é muito pequena. Vamos ver a largura, normalmente é onde mais altera a largura. Vamos ver se... Olha isso, tava com 13,5, tá agora com 13,8,5. Aumentou 3,5 milímetros de um dia para o outro. É muita coisa, pode parecer pouco, mas é muita coisa. Imagina uma peça de madeira, você fez ali sob medida e ela aumenta isso. Uma peça pequena e eu deixei pouco na água. Imagina se ela ficar mergulhada, tomando chuva vários dias e tal, né? E aqui a espessura estava com 16, agora está com 16,5. Ganhou mais ou menos meio milímetro na espessura também, tá? Então vocês viram que a umidade altera o tamanho da madeira, aumenta e altera bastante. Claro que aqui eu exagerei, deixei ela mergulhada na água, né? A maior parte das coisas que a gente vai fazer não vai ficar assim, mas pode tomar chuva e tal. Mas mesmo sem tomar chuva, só em contato com o ar já tem alteração. E agora eu vou deixar essa peça secar ao sol. Vou fazer o contrário agora. Aqui eu exagerei na água, né? Deixei ela mergulhar na água. E agora eu vou deixar ao sol, que é o que não se deve fazer, como eu disse. Mas só para ver o quanto que ela vai diminuir e o quanto ela vai entortar no meio dessa brincadeira. Bom, eu deixei ele a tarde toda no sol e vamos ver o que aconteceu. Primeira coisa, que ele deu uma leve entortada. Pode ver que ele está levemente torto. Isso que ficou só um pouco no sol, só à tarde. Mas se você deixar mais, ele vai entortar mais ainda. E vamos ver se teve alguma modificação nos tamanhos. Então, primeiro a altura. Observem, está aqui com 7,5. Não mudou nada. Então ele, com a umidade em equilíbrio com o ar, molhado ou bem seco, ele continua com a mesma altura, 7,5 centímetros. Vamos ver a largura. A largura normalmente é o que mais dá diferença. Ele tinha 13,5 no começo, depois passou a 13,85. Olha só, tá com 13,4. Então ele perdeu os 3,5 que ganhou e ainda perdeu mais 1 milímetro original. Só de ficar uma tarde no sol. E vamos ver agora a espessura. Ele tinha 16, né? Passou para 16,5 e agora ele tá com 15,5. 15,5. Perdeu o meio milímetro que ganhou molhado e mais meio milímetro do tamanho original. Então, uma diferença bem grande de tamanho só tendo ficado uma tarde no sol. Imagine se você deixar uma peça no sol sempre, vai perder muita água e depois ele vai acabar recuperando essa água do ambiente e vai fazer aquele efeito sanfona que eu falei e vai dar muito problema. Então sempre deixa a madeira secar e ficar com a umidade em equilíbrio com a umidade relativa do ar ao natural, sem nenhum artifício, nem de secador, nem de sol. Outro problema que você pode ter com madeira muito úmida é que ela pode não colar direito. E também o acabamento. Você pode passar o acabamento não se fixar, ou caso se fixe, a água que está ali por baixo querer sair depois e formar bolhas e estragar tudo. E como é que eu faço para saber se a umidade da madeira está adequada ou não? Existem alguns jeitos, mas o melhor deles é um medidor de umidade, que é um aparelhinho que serve exatamente para isso. Então você vai medir essa umidade e aí assim, o ideal seria você comparar essa medida com a umidade relativa do ar e algumas tabelas que existem para cada tipo de madeira, mas isso é muito complicado, depende da espécie de madeira, não existem tabelas para todas as espécies, também não são muito precisas, isso também depende muito da qualidade daquela madeira que você está usando, enfim. Um outro jeito é você comparar a umidade
umidade relativa do ar, então você pega aquele valor e ele tem que estar mais ou menos por volta de 20% em relação à umidade relativa do ar daquele dia. Já explico o porquê disso também. Ou ainda uma regra bem geralzona é, você mede a umidade da sua madeira, ela tem que estar por volta de 12% ou um pouco abaixo, entre 8% e 12%. Se tiver nessa faixa, ela está boa para trabalhar, tá? Funciona para a maior parte dos casos. E se ela estiver com menos que isso, ela pode estar muito seca e ela vai acabar absorvendo muita água do ar. E os efeitos também podem ser catastróficos, porque ela vai se expandir muito, ela também pode entortar ou rachar e também pode estragar colagem, encaixes, etc. Um outro jeito é pesar a madeira de semana em semana. Então, se o peso estiver diminuindo a cada semana, quer dizer que ela ainda está perdendo água. A hora que esse peso estabilizar, ou seja, você tiver o mesmo peso durante umas 3, 4 semanas, quer dizer que ela não está mais perdendo água, ela está com a umidade estabilizada em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Existem também estufas próprias para secagem de madeira, mas isso tem que ser muito bem feito, muito controlado, senão você pode, por exemplo, secar muito rápido e, como eu disse, entortar, rachar a madeira e dar muitos problemas. Então, se for o caso de secar em estufas, tem que ser muito bem feito, ok? Na falta de um medidor ou de uma balança, você pode simplesmente deixar a sua madeira descansar por um tempo. Consta que o ideal é 1 ano para cada 2,5 cm de espessura. Então você calcula isso de acordo com o tamanho da sua madeira e deixa ela descansando. E muito importante que isso seja feito lentamente. Nada de deixar a madeira no sol, nada de usar secador, nada disso. Isso tem que ser feito ao natural. Local seco, arejado, longe de chuva, sol e umidade, ok? A melhor forma de armazenar a madeira com ela ainda úmida é com tabiques. Tabiques são pedacinhos de madeira com mais ou menos 3 centímetros de altura e 2 ou 3 de largura que você vai colocar lado a lado e vai colocar a sua tábua em cima. É interessante que você deixe mais ou menos 20 centímetros da borda até a primeira peça e mais ou menos 50 centímetros entre cada uma delas até o final da extensão da sua tábua. A largura das peças também tem que ser compatível com a largura das tábuas que você está usando. Aqui as medidas são diferentes porque é só um exemplo. Aí você vai colocar essa tábua aqui e antes de colocar a outra em cima, você vai colocar os tabiques de novo na mesma direção dos de baixo e vai empilhando assim as suas tábuas. Isso faz com que o ar passe igual por todas elas, tanto na parte de cima como na parte de baixo. E, por consequência, que elas percam ou ganhem água por igual, tanto em cima como por baixo, evitando assim que elas entortem ou rachem. Depois que você terminar de empilhar suas tábuas, você vai também colocar tabiques em cima da última, na mesma direção das de baixo, e vai cobrir tudo isso com um pedaço de papelão ou plástico ou mesmo um pedaço de MDF do mesmo tamanho das tábuas. Isso vai evitar que a última tábua também perca mais água do que as outras. Só evite empilhar muitas tábuas porque o peso pode acabar entortando as de baixo. E esta é a melhor forma de você armazenar as suas madeiras até que elas fiquem com umidade em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Depois que elas estiverem com a umidade em equilíbrio com a umidade relativa do ar, você até pode armazená-las em pé, assim. Só que você tem que evitar que elas fiquem em um ângulo muito agudo, né, porque senão pode escorregar e cair, e também evitar de colocar muitas tábuas umas em cima das outras para não entortar. E por que tem que fazer essa comparação em relação à umidade relativa do ar? Porque mesmo depois que a sua madeira estiver com umidade em equilíbrio com o ar, ela vai continuar expandindo e contraindo. Por quê? Como eu disse, se a umidade do ar aumenta, ela vai absorver água do ar, ou seja, ela vai expandir. Se a umidade relativa do ar diminui, ela vai perder água para o ar, ou seja, ela vai encolher, ela vai continuar nessa interação, tá? Algumas madeiras interagem mais, outras interagem menos. E como eu faço para impedir ou pelo menos diminuir essa interação da madeira com o ar? Duas formas. Primeira, como eu já disse, é você utilizar a madeira com umidade em equilíbrio com o ar. Aí essa diferença vai ser pequena. Uma outra forma, e essa bastante efetiva, é você utilizar um acabamento. Então depois que a madeira está com uma umidade relativa do ar equilibrada, você passa um acabamento. Então seladoras, vernizes, tintas e outros tipos de acabamentos diminuem muito essa interação da madeira com o ar. Isto não impede que ela vai interagir, ela vai continuar interagindo, mas diminui muito. Então ela vai absorver e perder menos água para o ambiente e ela vai se manter mais estável. Claro que aí você vai escolher um acabamento de acordo com aquele material que você usou e de acordo com o uso. Então se você vai fazer algo para dentro de casa, você pode escolher um acabamento mais simples. Se ele vai ficar em área externa, tomar chuva ou sol, é importante que esse acabamento também resista ao sol e à chuva. Enfim, mas de qualquer forma é importantíssimo que você passe algum acabamento, porque além de embelezar a madeira e de proteger com algumas coisas, fungos, riscos, etc., ela também vai impedir que fique trocando água com ar e por consequência que fique expandindo, contraindo, entortando e rachando, ok?
Bom, sabendo que mesmo com o acabamento a madeira ainda assim vai se contrair e se expandir dependendo da umidade relativa do ar, então todo projeto que você for fazer, você tem que pensar nisso. Então, por exemplo, gavetas e portas muito apertadas podem dar problema quando a madeira se expandir, elas não vão querer abrir direito. Então, sempre pense nisso quando for construir os seus trabalhos, ok? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links para o canal do Fernando Belchior, que é um grande marceneiro. Lá ele fala bastante da umidade da madeira, tudo que pode acontecer e como evitar problemas. E foi lá que eu aprendi boa parte do que eu sei também. Então, obrigado ao Fernando e depois vocês pesquisem lá. Bom, tirando tudo isso, madeira maciça é madeira que saiu da árvore e não passou por nenhum outro grande processo químico ou físico, além dos que eu citei aqui e um ou outro a mais. Então é madeira quase que ao natural, guardados os devidos cuidados que eu mencionei. E agora eu vou falar de duas coisas que vocês vão ver em muitos vídeos meus, que são as vantagens e desvantagens. Por que isso? Porque eu gosto. Porque eu quero, porque o vídeo é meu, mas porque também é muito importante. Como eu disse, existem alguns materiais que são mais adequados para alguns tipos de trabalhos e não muito adequados para outros. E alguns materiais que definitivamente não servem para alguns trabalhos. Então é muito importante que você conheça as características deles. Então, vamos para as vantagens da madeira maciça em relação a chapas. Primeira vantagem, as madeiras, pelo menos as mais simples, as de construção civil, são mais fáceis de encontrar para comprar do que as chapas. Por exemplo, na minha cidade, que é uma cidade pequena, tem 2 madeireiras e você encontra essas madeiras por aqui, mas não encontra nem compensado na MDF. Mesmo Bauru, que é a maior cidade mais próxima daqui, tem várias madeireiras, mas até onde eu sei, só 2 lojas vendem compensado e MDF. Então, as madeiras, pelo menos as mais simples de construção civil, são mais fáceis de encontrar do que as chapas. Segunda vantagem, as madeiras em geral são mais resistentes do que as chapas. Mais resistentes ao tempo, a peso, a esforço, a intempéries, especialmente chuva. As placas, por exemplo, o aglomerado, o MDP, o compensado MDF, eles não podem nem ver água, né? O aglomerado MDP ele se desfaz, o MDF ele estufa tudo e o compensado ele descola as lâminas. Existem até alguns que são mais resistentes à água, mas são mais difíceis de encontrar e bem mais caros. Dependendo da quantidade de água que cair nas suas chapas, você vai perdê-las completamente, vai estragar a sua peça. Até o pinos, por exemplo, que é uma madeira bem mais simples, que acaba inchando muito, entortando muito com a água, é mais resistente do que as chapas em relação a isso, ok? Outra grande vantagem das madeiras maciças é que, em geral, elas são melhores para colar, pregar e parafusar do que as chapas. Especialmente MDF e aglomerado e MDP, eles não aceitam nem prego nem parafuso, tá? Eles estufam muito. Então se você colocar prego e parafuso, especialmente nessa direção aqui, ó, né, chamado de topo, eles vão estufar tudo, vão estragar. O prego e parafuso, especialmente parafuso, precisa de massa para se prender ali, coisa que não tem no MDF, no MDP e aglomerado, né? Então nesse caso, as madeiras em geral são melhores para isto. Outra grande vantagem é que as madeiras permitem vários tipos de usinagens diferentes, além das básicas que é cortar e furar. Então você pode aplaná-las, né, deixar bem lisinho, desengrossar, né, ir tirando o material até ficar na espessura que você precisa para trabalhar, fazer rebaixos, entalhes, esculturas, tornear peças. Claro que aí nesses casos você vai precisar de algumas madeiras mais adequadas para isso, né? Você não vai pegar uma madeira super dura e tentar esculpir, que vai ter muita dificuldade ou talvez nem dê certo. Nem pegar madeiras muito moles e tentar tornear, que também não vai funcionar. Mas, no geral, as madeiras são melhores para vários tipos de usinagens diferentes do que as chapas. Se você tentar, por exemplo, esculpir uma chapa de MDF, de aglomerado ou MDP, não vai funcionar. Menos ainda tornear. Talvez um ou outro maluco consiga, sempre tão doido que consegue fazer umas gambiarras e consegue fazer. Mas, no geral, não vai dar certo porque elas não foram feitas para isso. Uma outra coisa muito legal das madeiras maciças é que o visual delas é igual tanto na superfície como nas laterais. Então eu posso virar essa madeira em todos os lados que ela tem o mesmo visual. Ela só muda aqui no topo, tá? O topo é diferente. Coisa que não acontece nas chapas, né? Então o compensado, por exemplo, ele é lisinho, bonito aqui, e aqui você vê as lâminas. O MDF é o que menos dá para ver, mas você tem aqui no caso, tanto do cru como do laminado, eles são lisos na superfície, mas aqui são diferentes. No MDF não é possível ver tanto, mas se você passar uma tinta aqui, fica gritante também a diferença de textura. E o MDP aglomerado é o mais gritante, né? Então aqui é bem liso, se tiver um laminado melhor, mas aqui ele é bem horroroso, tá?
Uma outra grande vantagem das madeiras maciças é que você sempre vai ter uma peça diferente, personalizada, já que não existe nenhuma madeira exatamente igual, mesmo sendo da mesma espécie. Então você sempre vai ter texturas diferentes, nuances de cores diferentes, desenhos diferentes, tonalidades diferentes, coisa que não acontece com as chapas. Então se você pegar compensado, é tudo compensado, MDF, especialmente for o laminado, é tudo igual, as peças vão ser todas iguais. Já com a madeira maciça serão peças mais diferentes, personalizadas, isso é bem interessante também. E essas são, na minha opinião, as principais vantagens das madeiras maciças. Mas, como tudo na vida, também tem desvantagens. Primeira desvantagem, como eu disse, as madeiras mais simples você encontra com certa facilidade. Mas as madeiras para móveis são mais nobres, você vai ter muito mais dificuldade, elas são mais raras. Na minha cidade, por exemplo, não tem. E mesmo em Bauru, que é uma cidade grande, eu liguei em várias madeireiras, apenas uma tinha um tipo de madeira das que eu perguntei. Então, realmente é bem difícil de encontrar. Segunda desvantagem, as madeiras no geral são mais caras do que as chapas, tá? Talvez o pinus, que seja uma madeira mais simples, tenha um preço mais ou menos compatível, mas todas as outras, a peroba e daí pra cima, as madeiras para móveis, então nem se fala, né? São proporcionalmente muito mais caras do que as chapas. Outra grande desvantagem é que as madeiras maciças têm uma limitação de tamanho, especialmente na largura. No comprimento você até encontra peças de 3, 4, 5 metros, até mais. Mas na largura, em geral você só encontra de 20 centímetros, no máximo de 30 centímetros. Se você encontrar mais que isso, é muito raro, e se você encontrar, você vai pagar muito caro. E mesmo assim, você vai precisar de máquinas para lidar com isso, né? E as máquinas maiores, com mais de 30 centímetros, também são muito caras. As madeiras, especialmente as mais moles, como eucaliptos e pinos, têm mais chances de serem atacadas por pragas do que as chapas, né? Então, dependendo do uso que você for fazer, da região que você mora, ou se for ficar em área externa, talvez seja interessante você passar um produto, um cupiricida, para evitar que elas sejam atacadas por pragas. As madeiras também possuem nós, que são essas partes aqui, ó. Além de não serem muito bonitas, elas também deixam a peça muito frágil. Então, se isso aqui fosse uma estrutura de uma mesa, de um banco, por exemplo, você teria que cortar essa parte fora para poder usar, senão ficaria muito frágil. Outra grande desvantagem das madeiras maciças é que elas vão ser entregues a você de forma rústica, como essa aqui, ó. E é você que vai ter que prepará-las para o trabalho. Algumas madeireiras até podem passar no desempenho, no desengrosso para você, mas não vão deixar do jeitinho que você precisa. Então, por exemplo, vamos supor que você precisa de uma peça de 2 centímetros, 2. O que é o correto fazer? Você vai passar no desengrosso, vai pegar um paquímetro, medir, tá com 2,3 ainda, vai diminuir um pouquinho a máquina, vai passar de novo, agora está com 2,25, aí vai passar de novo, medir de novo, até chegar na espessura que você precisa. As madeireiras não vão fazer isso para você, tá? Isso é um trabalho seu, é do marceneiro. Então, isso vai te dar muito trabalho. Isso puxa uma outra desvantagem que é, você precisa, para trabalhar com madeira maciça, de muito mais ferramentas e máquinas do que para trabalhar com as chapas. Porque as chapas já vêm prontas, já vêm na espessura correta, já vêm lisinhas, já vêm prontas para você cortar, furar e fazer seu móvel. Não precisa de todo esse trabalho. Isso puxa uma outra desvantagem das madeiras maciças, que é custo de produção. Você vai precisar de mais ferramentas, mais máquinas, mais espaço. Tudo isso custa mais dinheiro. As madeiras maciças também desgastam muito mais as ferramentas do que as chapas. As chapas são macias de cortar e furar, né? Já as madeiras, especialmente as mais duras ou as mais oleosas, vão prejudicar mais as suas ferramentas. Então também isso eleva o seu custo. As madeiras maciças interagem muito mais com a umidade do ar do que as chapas. As chapas praticamente não fazem essa interação. Por consequência, as madeiras vão expandir e se contrair muito mais e por consequência também entortar e rachar mais. E isso puxa uma outra desvantagem da madeira maciça, que é sempre precisa de acabamento. Não só para embelezar e para proteger a madeira, mas também para evitar que elas fiquem interagindo com a umidade do ar, se expandindo, se contraindo, entortando e rachando. E isso também tem custo, além de dar mais trabalho. Outra grande desvantagem é que peças de madeira maciça são mais difíceis de restaurar. Por quê? Imagine que você tem ali uma cadeira com uma perna quebrada. Então primeiro você vai ter que desmontar essa peça, que já dá um trabalhão, né? Porque normalmente são coladas. Aí você vai ter que procurar uma madeira que seja igual ao original, que é muito difícil de encontrar. Se você não encontrar, você vai ter que fazer uma imitação para tentar chegar perto da madeira original. E mesmo que você encontre um pedaço da mesma espécie da original, elas não vão estar iguais, porque você vai ter um conjunto todo mais velho e uma peça nova. Você vai ter que ter um trabalho ali de tonalização para chegar à cor original daquela peça. Coisa que não acontece tanto com as chapas, a não ser alguns casos específicos, algumas cores ou modelos específicos que saem de moda e aí complica, mas pro básico, branco por exemplo, é só você trocar, são todos iguais, então é muito mais fácil de você restaurar uma peça de chapa, de compensado, aglomerado, MDP, MDF, do que de madeira maciça.
Outra grande desvantagem das madeiras maciças é o desperdício. Por exemplo, uma peça como essa aqui, ó, para ficar lisinha assim, você vai ter que passar no desempenho e no desengrosso. O que essas máquinas fazem? Elas retiram material. Vão retirando material, retirando material, retirando material, retirando material. Toda essa parte curva vai saindo até só sobrar a parte reta. Ou seja, é material indo embora. Estima-se que com madeira maciça se desperdice por volta de 30% de material. Com as chapas, por volta de 10%. É uma diferença bem grande. Então as madeiras, além de serem mais caras, elas desperdiçam mais. Você meio que está jogando dinheiro fora mesmo. Outra grande desvantagem das madeiras maciças é que para fazer um bom trabalho com elas, você vai precisar, além de mais ferramentas, máquinas e espaço, também de mais trabalho, conhecimento e tempo. Imagina isso, você vai fazer um tampo de mesa de 2 metros de comprimento por 1 de largura. Primeira coisa, você não vai encontrar uma tábua de 1 metro de largura, você vai ter que juntar algumas tábuas. Vamos supor que você vai juntar 5 tábuas de 20 centímetros. Então, lá na madeireira você vai comprar 5 peças de 22, 23 centímetros por 2,5 mais ou menos de comprimento. Sim, você vai ter que comprar mais porque elas sempre vêm meio tortas, com algum defeito, e aí você que vai refilar. Já começa o desperdício aí. Depois você vai ter que passar essas peças no desempenho e no desengrosso para deixá-las lisas. Essas máquinas também são grandes e caras. Dá até para você simular um desempenho utilizando o desengrosso. Você faz algumas gambiarras e funciona legal. Só que vai demorar mais e vai dar mais trabalho. E aí você vai ter que refilar essas peças numa serra de bancada, que também é uma ferramenta um tanto cara. E aí você vai ter que unir as peças. Existem algumas opções, as mais recomendadas são cavilha ou encaixes, ou a melhor delas que é rasgo e alma. Para fazer um bom rasgo você vai precisar de uma tupia. Pode ser a estacionária, que é uma máquina grande e cara, ou a de coluna, que também é uma máquina cara, ou a laminadora. Essa não é tão cara, mas ela é muito menos potente. Então você vai ter que passá-la várias vezes ali, vai dar muito mais trabalho e também demorar mais. Aí você vai precisar colar essas peças, então você vai ter que comprar cola e vai precisar de grampos e sargentos para segurar tudo no lugar. Muitos grampos e sargentos, isso também é bastante caro. E aí vai ter que esperar 24 horas pelo menos. Depois você vai ter que refilar essa peça no comprimento, né? Lembra que a gente comprou maior? Aí você vai ter que refilar para ela ficar certinho com 2 metros de comprimento. Você vai usar ou uma serra esquadrejadeira, que é uma serra bastante cara, ou uma serra circular. Não é tão cara, mas daí ela tem que ter um disco de serra suficiente para pegar toda a largura da sua peça. Aí você vai procurar pequenos defeitos, degrauzinhos na sua peça. Aí você vai ter que retirá-los com a plana manual ou elétrica. Também dá um trabalhão. Depois você vai ter que procurar defeitos na madeira, furinhos, coisas do tipo que muitas vezes tem, e tapar esses furos com massa. E aí também vai ter que esperar por volta de 24 horas até secar tudo. Aí você vai lixar tudo isso, tirar o pó e passar um acabamento. Vamos supor que você vai usar um verniz o mais simples possível. Então você vai passar o alemão, esperar de 8 a 12 horas, lixar tudo, tirar o pó, passar outro alemão, esperar de 8 a 12 horas, lixar tudo, tirar o pó, passar outro alemão e esperar pelo menos 24 horas. O ideal são 72, mas ok, você está com pressa. E aí terminou? Não, você vai virar a peça, né? Porque não dá para passar verniz em tudo junto. Se você virar a peça com verniz molhado, vai estragar. Então você tem que esperar pelo menos 24 horas para virar a peça. Aí você vai passar um alemão, esperar de 8 a 12 horas, lixar tudo, limpar o pó, passar outro alemão, esperar de 8 a 12 horas, lixar tudo, tirar o pó, passar mais outro alemão, esperar pelo menos 24 horas. E aí sim está pronto o seu tampo de mesa. Para fazer tudo isso, você vai precisar de um desempenho desengrosso, ou um desengrosso simulando desempenho, uma serra de bancada, de preferência esquadrejadeira, ou uma serra mais simples e uma serra circular para você refilar depois, uma tupia, seja estacionária, de coluna ou laminadora, muitos grampos e sargentos, também de cola, verniz e algumas coisas a mais, como pincel, rolinho, pistola e compressor, diluente para diluir o verniz, e coisas do tipo. Então, além do custo da madeira, que já é alto, você vai ter que ter muitas ferramentas, máquinas, todos esses insumos, conhecimento para lidar com todas elas, enfim, muita coisa, um grande espaço, e como eu disse, tudo isso custa dinheiro e ainda vai ter um trabalhão e vai demorar muito tempo. Quanto? Mais ou menos uma semana, talvez mais, para fazer um tampo de mesa desse jeito. Já com uma chapa de MDF, por exemplo, você liga na loja, pede a chapa na espessura que você quer, com o acabamento que você quer, e eles mandam para você. Aí você ajeita o espaço onde você vai trabalhar com essa chapa. Pode ser entre duas mesas, pode ser com cavaletes, pode até ser com tijolos no chão, desde que seja mais alto do que a altura do disco da sua serra circular. Aí você coloca ali gabaritos, corta no comprimento, coloca outro gabarito na largura, corta na largura e praticamente pronto. Você só vai precisar finalizar em volta com cola de contato e uma fita de borda, por exemplo. Tá? E alguns acessórios, uma espátula para passar cola de contato, um estilete ou um cortador de fita de borda, uma lima para finalizar e pronto.
Quanto tempo você vai demorar para fazer isso? 2, no máximo 3 horas? É uma diferença muito grande. E é por isso que a imensa maioria dos móveis que nós temos hoje são feitos de chapas. Compensado, aglomerado, MDP, MDF, porque elas são mais baratas, exigem muito menos ferramentas, máquinas, espaço, conhecimento e dão muito menos trabalho e muito menos tempo para fazer. Então você pode pensar, poxa Melhor, então vamos esquecer as madeiras maciças e vamos ficar só com as chapas que são muito mais fáceis, práticas e baratas. Não, calma. Esse vídeo é exatamente para mostrar que cada coisa no seu lugar. As madeiras têm muitas e muitas vantagens, como dissemos, são ótimas, maravilhosas para muitas coisas e em muitos casos tem muito mais vantagens do que as chapas. Como eu disse, por exemplo, quando o objeto vai ficar do lado de fora, né? As chapas não aguentam chuva, ou estruturas pesadas, como na construção civil, só madeira mesmo, não adianta você querer colocar chapa. Então, por exemplo, para estruturas, para coisas que precisam de peso, de esforço, como cadeira, banco, mesa, as madeiras maciças são muito melhores. Ou quando você quer ter um móvel mais personalizado, ou simplesmente para quem gosta mais do visual de madeira maciça do que de chapas, como é o meu caso. Como eu disse, é importante você conhecer as características de cada um dos materiais para que você possa fazer a melhor escolha para a peça que você vai fazer, de acordo com o uso e com o custo-benefício, ok? Bom, isso é tudo que eu sei sobre madeira maciça, mas nem de longe é o bastante, ainda tem muita coisa para aprender e vamos continuar pesquisando. Eu espero sinceramente que você tenha gostado e que pelo menos algumas dessas informações tenham sido de ajuda para você. Se você gostou, curte aqui e compartilhe com seus amigos e principalmente se inscreva no canal, isso é muito importante. Curta também nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. E se você quiser contribuir com o canal, tem aqui o código, os links na descrição, qualquer valor você vai estar ajudando muito o canal. E fiquem ligados porque o próximo vídeo será um geralzão sobre os derivados de madeira, as chapas ou placas ou madeiras engenheiradas, como compensado, MDP, aglomerado, MDF e muito mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.